Tiago, capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Deus. Que o Senhor Deus nos ajude, nos abençoe nesta noite. Mais uma vez, ó Deus, fale conosco, nos fortaleça segundo a Tua palavra. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, certos de que a Tua palavra, Deus, é especial e ela nos ensina, ela é poderosa, ó Deus, nas nossas vidas, todas as vezes, ó Deus. Por isso nós agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar um pouquinho ainda sobre coração individualista. Está relacionado um pouco com o tema da semana passada, o ídolo chamado eu. A semana passada nós estudamos um pouquinho e vimos que a idolatria não é algo fora de nós, como diz essa definição de R.W. Glynn. Idolatria não é algo fora de você, mas no seu coração. É querer, ansiar, almejar algo que Deus proíbe, ou querer, ansiar, almejar algo que não é mal em si mesmo, mas está começando a ocupar o palco central em sua vida, no lugar de Deus. E nós vimos então a dificuldade, que é realmente deixar um pouquinho o nosso eu para servir a Deus. Passagem que nós lemos, Deus dizendo que amava o povo, mas quanto mais eu amava o povo, diz a passagem de Oséias, mais o povo se afastava de mim. E lá é uma passagem muito comovente que diz: mas eu mesmo assim os amei, porque eu sou Deus, eu não os abandonei. E nós vimos então que a única coisa que nós temos que realmente pode quebrar esse desejo nosso por nós mesmos, por satisfazer a nossa vontade, por ter o ídolo eu, é o amor de Deus. Conforme você é cheio do amor por Cristo, você começa a esquecer de si e começa a lembrar das outras pessoas. Ou seja, nós vimos que o amor de Cristo nos constrange. O que o Jesus fez por nós, a entrega de Jesus por nós, o amor de Deus por nós, nos faz realmente entender que nós somos de Cristo. Hoje cedo nós estudamos na escola dominical que nós antes éramos casados com a lei. E a lei era, digamos assim, um problema para nós. Porque casado com a lei era a necessidade de obedecer toda a lei. Casados com ela, nosso destino era a perdição. Mas nós morremos para a lei. E quem morre, quem fica viúvo pode casar novamente. Nós casamos com Cristo. E esse casamento com Cristo, nós servimos a Cristo. Vivemos para Cristo. Então, irmãos, ainda falando dentro desse tema, voltando dentro desse tema, eu quero apresentar algumas coisas para nós, para que realmente nós estejamos meditando sobre esse coração individualista. Podemos dizer que nós vivemos numa geração individualista, numa geração em que o desejo pela felicidade, satisfação pessoal é o mais importante. Nunca se falou tanto de felicidade. Seja feliz, você deve ser feliz, você precisa ser feliz. E vivendo nessa sociedade que busca tanto a felicidade, e ainda uma felicidade de autoajuda, né? Você consegue, você pode. Nós vivemos cada vez mais dentro de nós mesmos. E eu quero trazer 3 coisas relacionadas a esse problema, para que nós possamos então tentar resolver isso em nós. Conhecendo os problemas, já podemos assim estar buscando solução para esse problema. O primeiro problema dessa geração de coração individualista é que a sua busca pela realização torna-se mais importante do que qualquer outra lei ou mandamento. Então nós vivemos
numa época de busca por realização. E se é tão importante ser feliz, se é tão importante estar realizado, isso se torna mais importante do que estar certo ou errado. Voltamos à velha frase: importante é ser feliz. Uma frase que nós podemos ter ouvido, eu ouvi essa frase, creio que alguns já ouviram, falando a respeito do casamento entre homem, mulher e mulher, uma frase que eles usavam: pecado é não amar. Ou seja, eu preciso satisfazer o meu desejo. Pecado é não satisfazer o meu desejo. Pecado é não fazer o que eu quero. Não importa o que eu quero. O importante é ser feliz, não seguir lei qualquer. Por isso muitos casamentos são desfeitos, porque a hora que você tem que ceder um pouquinho para que o seu cônjuge seja feliz, você fala: mas aí eu não estou feliz. Então separa, um e outro. Prioridades profissionais, o importante é ser feliz. Eu quero ganhar dinheiro. Não importa se eu tiver que quebrar algumas regras, leis. Não importa ser um pouquinho desonesto. Eu preciso ganhar dinheiro, preciso ser feliz. Essa falta de percepção de que não basta conquistar alguma coisa quebrando leis e regras, ela é algo muito comum. Isso é uma armadilha que leva à ruína, leva à queda. Não podemos pensar que fazer errado vai trazer algum benefício para nós. A velha frase, né? Os fins justificam os meios. Não. Não é assim. Conquistar algo desagradando a Deus, eu não estou trazendo felicidade para a minha vida, eu estou trazendo maldição para a minha vida. E aí a frase que eu disse certa vez aqui: o que mais tem deixado as pessoas tristes é a busca pela felicidade. A busca pela felicidade tem tornado as pessoas mais infelizes. Por quê? Porque estão atrás de uma ilusão, uma felicidade vazia. E aí o que nós encontramos? Nós encontramos desculpas. Nós encontramos muitas pessoas que usam de todos os meios para se justificar. E sempre a justificativa é essa: eu queria ser feliz, então por isso eu fiz isso. Eu queria o melhor para mim, por isso eu negociei com isso. Tem um exemplo bíblico, em 1 Samuel capítulo 15, da desobediência de Saul. 1 Samuel capítulo 15. Nós encontramos nessa passagem, lá no versículo 9, dizendo que Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Nós estamos encontrando aqui uma passagem de desobediência. Por que desobediência? Porque se você voltar um pouquinho no capítulo 15, no começo, diz que nesse momento Saul seria ungido rei e ele recebeu uma tarefa: vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente, versículo 3, totalmente a tudo o que tiver e nada lhe poupes. E aí tem a tarefa, sua tarefa é essa. E o versículo 9 diz que eles não fizeram isso. Saul e o povo pouparam. Qual era o desejo de Saul? Lucrar materialmente com a vitória.
Pouparam Agag. Por que poupar Agag? Provavelmente para ostentar o seu poder. Saul carregando aquele rei poderoso lá, olha aqui, ó. Agora está dominado. Saul foi confrontado por Samuel. Samuel vem e diz: você está errado. E Saul começa a se desculpar. Versículo 15. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificarem ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruíram totalmente. Vocês estão vendo as sutilezas de Saul? 1 Samuel 15. Porque o povo poupou. Já não é eu poupei. Olha, o povo que fez. O Senhor mandou matar, eu não matei porque o povo poupou. E olha a sutileza. Poupou o melhor para sacrificar ao Senhor. Agora não era para ele, né? Para sacrificar ao Senhor. O resto nós destruímos. Qual foi a resposta de Samuel? Versículo 17. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Ou seja, não fostes cabeças da tribo de Israel? Você não é o líder, você não é o cabeça. A culpa é sua. O povo está sobre o seu controle, sobre o seu domínio. E aí, no versículo 22, ele diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer. Qual era a lei? Destrua tudo. Mate o rei. Não deixe sobrar nada. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ainda usando Saul como exemplo de alguém que vivia como muitos de nós hoje. 1 Samuel capítulo 13, voltando um pouquinho. Nós encontramos aqui uma guerra entre Israel e os filisteus. Israelitas e os filisteus. 1 Samuel 13, de 11 e 12. Nós vemos aqui Samuel perguntando o seguinte: que fizeste? Respondeu Saul: vendo o povo que se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham juntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. O que aconteceu aqui? Eles estavam lá para uma guerra. Só que eles começaram a ser cercados pelos inimigos. E eles começaram a ficar com medo. Alguns dos israelitas começaram a se esconder. Saul também, com medo, resolveu oferecer um sacrifício a Deus. Qual o problema disso? O problema é que quem oferece sacrifício é o sacerdote. Saul foi questionado por Samuel por ter oferecido sacrifício indevidamente. E lá vem de novo. Saul era bom de desculpa. Quais foram as desculpas de Saul? Eu ofereci porque estava na hora de ir para a guerra. O povo precisava ir abençoado. O povo estava com medo. Eu ofereci sacrifícios porque o prazo já tinha passado. Começou a culpar o próprio sacerdote. Não chegou na hora. E mais uma vez, no versículo 13, nós encontramos Samuel dizendo: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino.
Não é a mesma coisa, irmãos, que nós encontramos hoje. Eu quero ser feliz, eu quero ganhar a batalha, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar isso, eu quero ganhar aquilo. Para alcançar o que eu quero, o importante não são as leis, é o que eu quero. Você já viu aquela lei da matemática financeira? Quanto eu ganho e quanto eu gasto? Mas e quanto eu quero? Entrou esse fator no meio da matemática financeira, essa conta não dá certo, porque eu sempre vou querer mais do que eu ganho. E aí o que vai prevalecer? Foi um pouco do que nós estudamos hoje cedo também. A lição de hoje cedo, ela também tinha muito a ver com a mensagem de hoje à noite. O conflito que nós vivemos entre carne e espírito. E quantas vezes nós queremos, sabemos o que é o certo, mas o nosso desejo, a nossa carne vem prevalecendo. E aí o que mais importante? A minha, entre aspas, felicidade. O primeiro problema então dessa geração de coração individualista é que sua busca pela realização torna-se mais importante do que qualquer lei ou mandamento. O segundo problema que se pode detectar dessa geração de coração individualista é a busca pela realização em si mesmo. Repare que são coisas diferentes. O primeiro ponto é eu quebro as leis para me satisfazer. O segundo ponto é eu sou individualista porque o que é importante é a minha realização, mas não apenas uma realização. O homem pensa que ele pode realizar em si mesmo, naquilo que ele tem, naquilo que ele pode comprar, naquilo que ele pode pegar, naquilo que está o seu coração desejando. E aí entra a questão de deleitar-se em Deus ou deleitar-se em mim mesmo, no meu prazer. Lembra que eu disse no Salmo 16, no início do culto? Outro bem não possuo, senão a ti somente. A gente esquece desse versículo. A gente pensa, muitos bens eu posso possuir, e esses bens são o meu prazer. Quanto mais eu puder consumir, quantos títulos eu conquistar, quanto dinheiro eu conseguir juntar, quantos lugares diferentes nesse mundo eu puder conhecer, mais eu vou possuir, mais eu serei feliz. A realização em si mesmo. E muitas das vezes tira-se Deus dessa equação. Mal sabem, irmãos, mal sabemos nós de que nunca seremos realizados, porque a realização completa nunca será em si mesmo. É aquela velha questão: se eu morasse naquela casa eu seria feliz, se eu tivesse aquele amigo eu seria feliz, se eu pudesse ter um filho eu seria feliz. Mas as realizações não podem preencher o nosso coração. É um erro pensar que casar, comprar, morar, trabalhar são as coisas que vão trazer realização, plena realização na vida. Ou seja, dar sentido à vida. O que dá sentido à vida é Deus. E é fácil falar isso, né? A gente fala que dá sentido à vida é Deus. Mas eu busco em primeiro lugar o meu reino e as coisas. E aí eu volto a repetir esse versículo, que eu creio que é um versículo que a gente devia repetir toda manhã. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Se buscamos as demais coisas, nós vamos ter muitas coisas, mas nós nunca seremos plenos. Se buscamos o reino de Deus, é interessante que as demais coisas vêm junto, elas serão acrescentadas, elas vão estar junto. Pense bem,
Estar com Deus é melhor. Estar com Deus é melhor do que estar com saúde. Estar com Deus é melhor do que estar com dinheiro. Mas é claro, estar com Deus e saudável, estar com Deus e com dinheiro é melhor. O problema é que muitas vezes a gente está sem dinheiro e sem Deus, sem saúde e sem Deus, ou com dinheiro e sem Deus. Essa lógica também não dá. Com dinheiro e sem Deus, o que adianta? Com saúde sem Deus, o que adianta? Deus sempre tem que estar em primeiro lugar na nossa equação. Buscar primeiro o reino de Deus. Eu fico pensando, o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? O que é ter prazer em Deus? É difícil isso. Ter prazer em Deus. Aí me dá fome, eu penso em Deus. Aí me dá vontade de viajar, eu fecho meus olhos e faço uma oração? Parece difícil isso. Mas pense bem. Às vezes nós estamos tão consumidos com tantas coisas que nós até já esquecemos o que é ter prazer em Deus. O que é ter prazer na lei do Senhor? Em ler a Bíblia, em orar, em estar com os irmãos, em estar na casa de Deus, em cantar louvores a Deus. O que é o prazer do sentir? Um coração. E aí nós lembramos daquele dia que nós falamos sobre o Salmo 119. O meu prazer na lei do Senhor, em guardar os mandamentos. O prazer de andar na lei. Parece que o prazer é transgredir a lei. Se a lei existe, é porque ela é o melhor caminho. Pense bem, aquela pessoa que vive transgredindo a lei, numa aparente felicidade. Vocês já viram aquelas propagandas, né? Que o momento mais feliz do drogado é aquele momento que ele está no chão, lá caído, lá vomitando. Que bom isso, não? Não é bom. Pense no prazer de você ter o entendimento da salvação, da fé, compreensão. Pense no prazer de andar bem, né? E ter uma consciência tranquila, de poder deitar bem descansado e dormir aquele sono do trabalhador, aquele sono de quem realmente está em paz com Deus. Então, irmãos, no individualismo, eu acredito que eu posso me realizar em mim mesmo, ou nas coisas que eu possuí. E na verdade isso é a idolatria que nós falamos na semana passada. É levantar ídolos. Quando a busca pela realização pessoal é através da conquista só, conquista pessoal, nós vamos sempre encontrar uma coisa chamada derrota após. Isso acontece sempre. Quando você não se importa muito com Deus e começa a tentar alcançar algum objetivo, você sabe o que acontece? Decepção. Porque você cria uma expectativa. Você já ouviu falar sobre expectativa acima da realidade? Quantas vezes nós pensamos em alguma coisa e acreditamos que realizar aquilo vai causar uma coisa tão maravilhosa, né? E a gente tem então que equilibrar um pouco essa expectativa. O que acontece muitas vezes é aquela pessoa que fala: não, eu preciso me casar para ser feliz. E depois ela se casa, e aí depois ela vai falar uma frase diferente: não, eu não serei feliz enquanto eu não conseguir me separar. Ou quem diz: eu preciso ganhar muito dinheiro para ser feliz. Depois um dia ela chega e diz: nossa, eu queria ser um pouco mais sem tanto dinheiro, porque dinheiro está trazendo tanto problema para mim. Eu queria quebrar a cara daquele sujeito. Não vou ficar feliz enquanto não quebrar a cara daquele sujeito. Depois você vai dizer: seria feliz se eu não tivesse quebrado a cara daquele sujeito.
Eu queria muito trabalhar naquele lugar, ou ser membro daquela igreja. Depois você diz, daria tudo para encontrar outro emprego, ou para encontrar uma outra igreja. E aí nós poderíamos dizer exatamente, quando você não coloca Deus em primeiro lugar, e você coloca uma expectativa em alguma coisa, ou em alguém, você vai se frustrar, porque o seu desejo é ser médico, o seu sonho é ser médico. Quando você for médico, você vai falar, mas é só isso. Porque é só isso, irmãos. Qualquer coisa que esse mundo possa oferecer é só isso. Eu já disse isso, eu fico assustado às vezes com tanta festa, com uma conquista. Conquistei isso, comprei aquilo. Lógico que nós temos que ser felizes, nós temos que comemorar as pequenas coisas, as grandes coisas. Mas quantas vezes parece que realizações pessoais são mais importantes do que a realização espiritual? O sujeito pode fazer maior festa porque passou na faculdade e não faz tanta festa, né? Porque fez a sua pública profissão de fé, ou porque fez alguma coisa para Deus. Nós não precisamos esperar, isso é uma notícia boa, nós não precisamos esperar tanto para ter realização pessoal. Se você aí é jovem ainda e pensa, eu serei realizado quando eu alcançar isso e já fez a sua listinha, ou você que ainda quer comprar muitas coisas, você tem a sua listinha, eu ficarei tranquilo quando eu comprar isso. Você pode ficar feliz, pode até desistir um pouco de lutar tanto por essa lista, porque você pode ser realmente feliz e pleno hoje. A realização está em Deus. 2 Coríntios 10:17 diz, aquele que se glorie, aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor. Salmo 37, 3 e 4, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sempre temos que fazer uma leitura melhor desse versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não significa que você vai dar um agradinho para Deus, você vai fazer de conta que você está fazendo as coisas boas para Deus, Ele vai te dar muito dinheiro. Não, aqui diz, agrada-te do Senhor. Agradar-se na presença do Senhor, agradar-se em Deus, tenha Deus como seu bem, e Ele vai satisfazer os desejos, você não precisa de mais nada, você terá satisfação. Busque ao Senhor e Ele vai satisfazer. É aquela frase que a gente ouviu muitas vezes, né? O vazio que nós temos no nosso coração é do tamanho de Deus. É uma frase antiga, mas ela sempre vai ser atual. Se Deus não preencher o nosso coração, você pode colocar lá o plano de assinatura de TV com 300, 500 canais, que você vai ficar mudando canal, um por um, você vai encontrar um canal que presta. Você pode comprar tudo, e você vai sentar triste no seu sofá de couro e vai chorar, e vai lamentar, porque o seu coração vai estar vazio ainda, do mesmo jeito. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, confia no Senhor, deleita-te no Senhor e Ele concederá o que o seu coração deseja. Ou seja, o seu coração deseja paz, o seu coração deseja plenitude, alegria. O Senhor dá essa paz, essa alegria. E é interessante que muitas vezes nós vamos só perceber isso quando a gente perde as coisas, ou quando a gente está muito doente, ou quando a gente realmente está num momento que você se vê perdido, porque nessa hora você fala, eu só tenho a Ti. Antes você achava que tinha outra coisa, eu perdi tudo, agora eu só tenho a Ti. Aí você vai ver como é bom, porque agora que você só tem o Senhor, você tem tudo. Antes que você tinha um monte de coisa, você não tinha nada, porque você estava perdido nessas coisas. Então é isso que é aquela passagem, ainda que a figueira não floresça, e fala, né? Não haja fruto nos campos. Lá fala que o Senhor estava com eles. Eu confio no Senhor. Por quê? Porque enquanto eles tinham aquelas fazendas bonitas, a alegria deles era as fazendas bonitas. Mas o dia que vem uma praga e
queima tudo, aí eles vão perceber que Deus está ali. Terceiro lugar, o problema do individualismo. Esquecer que tem uma missão a cumprir, além de sonhar com a sua própria vontade, realizar os seus desejos pessoais. Terceira questão de um coração individualista é o pecado da omissão. Repare, se nós somos pessoas, muitas vezes individualistas, que não se importam com regras, o importante é ter prazer, e esse prazer é em si mesmo, não é em Deus, muito mais estaremos cometendo o erro de pecar por omissão. É um pecado muito sutil, irmãos. Tiago 4,17 é bem claro. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, ou que deve fazer o bem, e não faz, nisso está pecando. Pense numa geração que tem a realização pessoal como algo mais importante, que é a moral. Aquela velha história, né? Como nós falamos hoje cedo. Antigamente, o importante era ser honesto. O importante era ter dignidade. Hoje o importante é ser feliz. Mudou tudo. Se agrada em si mesmo, com certeza essa pessoa não se preocupará com os outros e não se preocupará se está ou não deixando de fazer o bem. Por quê, irmãos? Porque nós achamos muitas vezes que o mal é só ativo. O mal, o pecado é matar, é roubar, é uma ação. Mas a Bíblia está falando que o mal é também omissão. Se tem alguém morrendo e eu estou vendo, eu posso fazer alguma coisa por aquela pessoa, eu não faço? Eu estou pecando. Ah, mas eu não matei. Não, você acabou até matando, porque é você que estava perto. Você deveria socorrer. Nós justificamos muitos nossos erros. Como culpar-se até por deixar de fazer algo? Se até quando nós fazemos alguma coisa errada nós temos desculpa, né? Já pensou se alguém te cobrar por uma coisa que você deveria fazer, mas não está fazendo? Difícil isso. Aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não faz, nisso está pecando. Já pensou você cobrar alguém? Irmão, você pecou, você faltou na escola dominical, porque você sabe que deveria vir à escola dominical, e você não veio. Pecador. Pronto. Vamos falar que esse pastor está maluco, né? Mas muitas vezes nós pecamos por omissão. Em muitas situações, irmãos. Sempre, irmãos, a Bíblia não fala que o pecado é ativo, mas também o pecado é passivo, quando nós deixamos de fazer alguma coisa. Se você quiser acompanhar, Efésios 4, tem alguns versículos aqui em Efésios 4 que nós vamos ler. Efésios 4, 25. Portanto, deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O pecado é a mentira. Mas aqui, além de deixar a mentira, você deve falar a verdade. Então a Bíblia não fala, pare de mentir, fique mudo. Não. Fale a verdade. Se nós não falamos a verdade, se nós omitimos a verdade que nós conhecemos, nós estamos pecando. Lembra de uma questão de um acidente, né? Você está prestes a passar numa ponte, aquela ponte cai, e você teve tempo, percepção, e conseguiu estacionar o seu carro naquela via movimentada, uma via rápida. O que você faz? Pega o seu celular e vai acompanhar o Facebook, esperando alguém consertar a via?
Não, se você tem um pouquinho de noção, ciência na sua cabeça, você sai do carro correndo e vai avisar as pessoas, não? Tem um buraco ali, não caia no buraco ali. Repare como o pecado do silêncio pode ser grave. Você sabe a verdade e você não fala nada para ninguém. 31 e 32, Efésios 4. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia. Também assim toda malícia. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então fala que nós devemos deixar a maldade, a malícia, toda a ira, braveza. Mas mais uma vez, não sejamos pacíficos ou passivos. Mas aqui diz que nós devemos ser benignos, perdoar. A omissão é um grande mal, irmãos, que passa totalmente desapercebido. E como eu disse, é difícil cobrar pela omissão. Aliás, é difícil cobrar de qualquer jeito. Ninguém quer ser cobrado. A pessoa quer receber elogio. Não quer ser criticado, não quer ser cobrado. Mas ai de nós, irmãos, que nós nos acostumamos a ser bem tratados. Ai de nós. Todos nós deveríamos ter essa responsabilidade com o nosso irmão, de cobrar dele. E todos nós também deveríamos saber ser cobrados. Nós deveríamos aprender a falar não, falar sim, não viver mentiras. Achei interessante uma pessoa dizendo que em determinado país, que ele morava há pouco tempo, ele se preparou para fazer um jantar para uma família, aí chegou lá e falou: quinta-feira então, vocês podem ir lá em casa jantar? As pessoas olharam no olho dele assim e falaram: não, nós não vamos. E ele assustou, né? Mas vocês não vão? Não, nós não queremos. Falou: que sinceridade é essa? Ou seja, eu não sou obrigado. Se é com a gente, né? A gente fala: eu acho que eu tenho um negócio, um compromisso nesse dia, né? Não pode falar não para a pessoa. Mas deixe isso para lá. Muitas vezes nós somos como os fariseus. Estamos ocupados nas nossas atividades, nos nossos compromissos sagrados, e nós não podemos olhar o necessitado, nós não podemos fazer nada que não seja apenas o que está na minha agenda, do meu eu, aquilo que vai me satisfazer, aquilo que vai me fazer bem. E a gente precisa aprender, irmãos. Quanto mais individualistas nós somos, mais nós estamos pecando por omissão, deixando de fazer coisas que estão a nossa condição de fazer, coisas pequenas. Não é entregar todos os seus bens, não, a alguém, mas coisas que nós podemos fazer ao nosso próximo. Quando se tem nas mãos a possibilidade de fazer o bem, e simplesmente a nossa opção é não fazê-lo, estamos fazendo o quê? O mal. Quando você tem a oportunidade de fazer o bem, você tem como opção não fazer, isso é fazer o mal. Irmãos, conclusão que nós temos mais uma vez: nós precisamos muito de Deus, do amor de Deus, para que Ele nos dê mais e mais a compreensão de quanto nós somos pecadores, e que o nosso interesse seja então confessar os nossos pecados. Há um só caminho para este coração individualista: é reconhecer a vontade de Deus para a nossa vida. O contrário do eu é Deus. O contrário de eu no controle é Deus no controle. E quando eu começo a colocar, quando eu começo a olhar, quando eu começo a buscar o controle de Deus para a minha vida, eu vou abandonando todas essas coisas. Eu vou começar a obedecer à lei de Deus, eu vou começar a ter prazer em Deus, e eu vou começar a fazer o que realmente eu devo fazer.
Preciso deixar as desculpas, deixar o vazio das realizações egoístas, lembrar que tem muito mais prazer do que o que nós buscamos em tantas coisas vazias. Buscar a vontade de Deus e fazer o melhor, ou seja, fazer o que nós devemos fazer. Deus tem uma vida muito abençoada para nós, irmãos. Uma vida muito feliz, uma vida muito boa. Basta a gente buscar mais a Deus, buscar em primeiro lugar o Senhor, e reconhecendo que Ele vai dar tudo o que for necessário para que nós estejamos vivendo bem, para que nós estejamos vivendo em paz. Não deixe seu coração ficar iludido por tantos ídolos. O coração é uma fábrica de ídolos. Não deixe seu coração ficar iludido por tantas e tantas coisas. A maior conquista é espiritual. A maior conquista é conhecer a Deus. E isso é suficiente. É tudo que nós necessitamos para viver. Vamos ficar em pé, irmãos. Nós vamos orar ao nosso Deus. Vamos colocar diante de Deus mais uma vez a nossa vida. Deus querido, nós te louvamos, Senhor. Somos agradecidos a Ti, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso escudo, a nossa proteção. E mais do que isso, Deus, o Senhor é aquele que é o gerador de vida, de paz. Vivendo na esperança do Senhor, ó Deus, nós podemos descansar, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, para não andarmos no conselho dos ímpios, não nos determos no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores, mas que o nosso prazer esteja na lei do Senhor, e meditar, ó Deus, em Ti, descobrirmos o prazer de cumprir os Teus mandamentos, de saber que o Senhor Deus conhece o caminho do justo, que o Senhor Deus é aquele que acompanha o nosso caminho, nos trazendo paz, nos trazendo vida, Deus. Confessamos, ó Pai, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós muitas vezes estamos preocupados, ó Deus, em satisfação pessoal, Deus. E por isso esquecemos que a satisfação, ela só existe em Ti. E que o Senhor nos ajude, ó Pai, a aprendermos essa lição, ó Deus. Perdoe os nossos pecados, ó Pai, nos abençoe mais essa semana, ó Deus, a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.